Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra que cura, que salva, que liberta, que perdoa, que ensina, que edifica, que faz nascer de novo, é a palavra, e que nos coloca de pé. Vamos orar para iniciarmos esta live. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Eu te agradeço por este momento. Renova as nossas forças, meu Pai. Restaura. Em nome do Senhor Jesus. Nos dá graça. Nos capacita a cada dia, meu Pai. Em nome de Jesus, todo impedimento de ordem espiritual venha cair por terra, em nome de Jesus. Abençoa esta live e esta plataforma, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje, um assunto que Deus colocou no meu coração, sobre a história da igreja. Sobre a história da igreja. Amém? A história da igreja. Vamos lá. Como surgiu a igreja? Primeiro ponto, eu vou repetir. Como surgiu a igreja? Vamos lá. Nós sabemos que a igreja é um plano de Deus desde a eternidade, é um plano de Deus na eternidade. Foi anunciada pela primeira vez em Cesareia de Filipe. Tu és Pedro, né? Petros, pedra pequena, mas sobre esta rocha, que é Cristo, edificaria a minha igreja, e a porta do inferno, do Hades, não prevalecerão contra a igreja. Então, plano de Deus na eternidade é anunciada pela primeira vez, porque era um mistério, em Cesareia de Filipe. Foi comprada, nasceu na cruz do Calvário e foi inaugurada em Atos capítulo 2, com o poder do Espírito Santo, com revestimento do Espírito Santo. Amém? Atos capítulo 2, versículo 43. Atos 2, vamos lá. Atos capítulo 2. Quarenta e 43. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Querendo isso, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E hoje nós podemos ver muitas heresias, né? As pessoas aí, muitos falsos profetas, falsos mestres no nosso meio. Mas a Bíblia fala que nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Amém? Vamos lá. Todos aqueles, deixa eu baixar mais um pouquinho o fundo aqui. Todos aqueles do passado, do presente e futuro que aceitam a Jesus Cristo como Deus encarnado, né? Deus que veio em carne, o Emanuel, o Deus conosco,
todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Deus encarnado, Senhor e Salvador de suas vidas, fazem parte da Igreja de Cristo, também denominada na Bíblia como Corpo de Cristo. Então, a Bíblia é uma igreja só, né? Um corpo. Então, a igreja é denominada na Bíblia como Corpo de Cristo e o cabeça é Cristo. Então, primeiro ponto, a igreja é denominada Corpo de Cristo. Os que tomaram sinceramente essa decisão são caracterizados pela busca em aprender e aplicar em suas vidas os ensinos de Jesus. As mais belas páginas da história são justamente as que falam dos verdadeiros servos de Deus, que dedicaram-se a viver e defender e ensinar o Evangelho. Então, pessoas que dedicaram a sua vida em defender, olha que lindo isso, em defender e ensinar o Evangelho, né? O verdadeiro Evangelho. Essa bela história começou por volta aproximadamente do ano 30 depois de Cristo. Então, a história da igreja começou aproximadamente por volta do ano 30 depois de Cristo. Amém? Vamos lá. Jesus é o fundamento da igreja. Eu vou repetir. Jesus é o fundamento da igreja. E aonde está isso? Mateus 16, 18. Vem comigo na palavra. Mateus 16, 18. Né? O que nós falamos quando ela foi anunciada ali pela primeira vez em Cesareia de Filipe. 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou repetir. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque Jesus é o fundamento da igreja. Porque Jesus é o fundamento da igreja. Então, coloca aí. Jesus é o fundamento da igreja. Amém? Jesus aqui nesse texto pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um dizem ser João Batista, Elias, outros Jeremias e outro um dos profetas. Mas Jesus fala: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que lindo isso. Então, primeiro ponto, Jesus é o fundamento da igreja, né? Segundo ponto, são tantos pontos, né? E a igreja nasceu, olha só, como que a igreja nasceu? Nós falamos aqui, a igreja nasceu sobre o poder do Espírito Santo. A igreja nasceu sobre o poder do Espírito Santo. Atos, vamos lá. Atos capítulo 2. Capítulo 2, do 1 ao 4. Vamos ver. Olha como a igreja nasceu. Foi inaugurada. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso,
encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Olha, cada um teve uma experiência individual com Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo, ao mesmo tempo que foi coletiva, foi individual. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Provavelmente ali 16 nações. E correndo a voz, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, os apóstolos ali, os discípulos, estavam falando em línguas estranhas. Eles não conheciam, mas estavam falando de forma sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo, mas as pessoas entendiam na sua própria língua. Eles não entendiam e nunca haviam estudado essas línguas. Um exemplo, a mesma coisa havia ali outras nações, um exemplo, pessoas do Egito, e as pessoas ouviam falar na sua própria língua. Isso se chama xenolalia. Entendeu? A pessoa falar em um outro idioma existente, mas ele nunca estudou esse idioma, mas ele fala no poder do Espírito Santo, as maravilhas de Deus, e foi o que aconteceu aqui, xenolalia, imagine. Então nós queremos na atualidade dos dons espirituais. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um falar na sua própria língua em que somos nascidos? Olha aqui, ó. Olha mais ou menos quantas nações, ó. Pardos e medos, elamitas, olha as nações que tinham ali, quantos dialetos. Os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar as grandezas de Deus. E outros zombavam e diziam, estão cheios de mosto, quer dizer, estão bêbados? E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe, varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Olha só. Então Pedro se coloca de pé e fala, não, ninguém está bêbado aqui não. O que está acontecendo é o cumprimento da promessa de Joel 2:28, que o profeta profetizou e Deus prometeu, uma promessa que derramaria o Espírito sobre toda a carne. Deus ainda derrama? Derrama. Deus ainda chama? Chama. Então Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Eu vou repetir, Jesus continua batizando no Espírito Santo. Amém? Continua.
Atos 2, do 22 ao 33. Jesus era o centro das mensagens dos primeiros cristãos. Nós podemos ver, olha só. Então, o centro da mensagem era Cristo, tem que ser Cristo. A mensagem tem que ser uma mensagem cristocêntrica. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, o qual Deus ressuscitou solto as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque ele disse, Davi sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer vós livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então Davi havia falado da ressurreição de Cristo. E Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, e havia comunhão e fervor espiritual no início da igreja, né? Essa comunhão que tem que existir na igreja. Milagres também marcaram o início da igreja. Então, aonde foi, né, o primeiro milagre da igreja? Atos 3, aqui, o primeiro milagre da igreja. Pedro e João subiam junto ao templo, a oração da hora nona, e eram trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse-lhe, olha para nós, Pedro fala. Olha que lindo isso. Ele fala assim, olha para nós, Pedro e João, olha para mim. Será que muitas pessoas hoje, muitos cristãos podem dizer, olha para nós? Porque Pedro era uma carta lida. João também era uma carta lida. Olha para nós aqui. Olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com ele no templo. Entrou com ele no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar, e louvou a Deus. Olha só, aquele milagre foi público. A exaltação daquele homem foi pública. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. O primeiro milagre da igreja. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Então levanta e anda aí. A igreja não tinha ouro nem prata, a igreja não tem ouro nem prata, mas tem levanta e anda.
mas tem levanta e anda, mas tem levanta e anda. Você quer conhecer Jesus? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. Vamos lá. Os primeiros cristãos foram perseguidos pela sua fé, mas resistiram ao mal. Vamos ver? Foram perseguidos. Atos 4, do 16 ao 22. Dizendo, 4, do 16 ao 22. Foram perseguidos, mas resistiram. Foram perseguidos, mas perseveraram. Perseguiram, mas não jogaram toalha. Foram perseguidos, mas avançaram, porque tinham esperança, fé e expectativa. Que nem Paulo fala que a nossa cidade está nos céus. E vendo estar com eles os homens que foram curados, nada tinham que dizer em contrário. Olha o desfecho aqui do milagre que eles realizaram naquele homem, que nunca havia andado. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Então os primeiros cristãos foram perseguidos pela sua fé, por crerem em Jesus, mas resistiram e perseveraram. Então, vamos lá. O tema é como surgiu a igreja. Esse é o tema. Deixa eu baixar o fundo aqui. Um pequeno grupo de judeus, convertido a Cristo, obedeceu à ordenança do seu mestre, Jesus. E qual que era a ordenança? Ficai em Jerusalém, buscando a Deus, até que do alto fossem revestidos de poder. Os primeiros cristãos obedeceram a Jesus e foram cheios do Espírito Santo, inaugurando o maior movimento espiritual de todos os tempos, a Igreja de Cristo. E o movimento pentecostal é o maior de todos. Se formos obedientes ao Senhor, como foram os primeiros cristãos, e buscarmos a Deus como eles, certamente veremos em nossos dias o mesmo avivamento que marcou o início da igreja. Então, o início da igreja foi marcado por um grande avivamento, porque eles obedeceram, porque eles perseveraram, porque eles acreditaram, porque eles resistiram ao mal. Amém? O que Deus fez com e pelos crentes da igreja primitiva é o mesmo que Ele quer fazer em você e através de você. Então Deus quer fazer uma obra em você e através de você. Eu vou repetir, forte isso, né? Deus quer fazer uma obra em você primeiro e depois através de você.
Amém? Aprendemos com os primeiros seguidores de Cristo a importância da fidelidade ao Senhor. Há cerca de 2000 anos nasceu a igreja, a comunidade de servos de Deus, de todas as etnias e nações. Durante os séculos, ela tem atravessado momentos difíceis e pontuados por avivamentos espirituais. Que a nossa oração deve ser para que Deus reavive a sua igreja. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, reavive a sua igreja no Brasil e no mundo, como em seu início, para que nestes últimos momentos que antecedem a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, possamos ver milhões de vidas renderem-se ao Senhor. Na verdade, essa oração não deve ser feita apenas nesta semana, mas constantemente, até que a resposta divina seja sentida poderosamente. Então, essa tem que ser a nossa oração, a mesma que o Abacuque fez. Senhor, aviva a tua obra. Olha só, reaviva a tua obra. Não foi assim a oração de Abacuque? Vamos ver aqui. Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Capítulo 3. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouve, Senhor. Ouvi, Senhor. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. A notifica. Olha só. Então, qual que é a oração de Abacuque? Aviva, Senhor, a tua obra. E não é diferente. Nós devemos fazer essa oração. Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, reaviva a tua igreja. Amém? Vamos lá. Então, a história da igreja começou na primavera, provavelmente, do ano 30 depois de Cristo, durante uma das 3 principais celebrações judaicas, a festa de Pentecostes. Diz a Bíblia que no dia de Pentecostes havia quase 120 discípulos de Jesus no cenáculo. Vamos lá? Atos 1,15. Olha, a igreja começou com um número pequeno de pessoas. Olha a proporção que tomou, o maior movimento pentecostal da história. Lucas 1,15. Vamos lá. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Olha o início da igreja. Então, quase 120 discípulos de Jesus no cenáculo, 120 pessoas no cenáculo. A igreja iniciou no cenáculo. Olha só, buscando a Deus com oração intercalada por louvores. Olha só, oração intercalada com louvores. Vamos ver Atos 1, 13, E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Felipe e Tomé. Vou colocar o fundo aqui. E Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora em Lucas 24, 53.
Olha aqui, 24:53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então eles estavam ali no cenáculo, buscando a Deus com oração intercalada por louvores. Então, eles estavam buscando a Deus com oração intercalada por louvores. Vamos lá. Glória a Deus. Bom dia. Vamos lá. São agora 5:20 da manhã. Então, o marco inicial da igreja. Vamos lá. O evento que deu início à igreja aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus e 10 dias depois de ele subir ao céu. Então, este evento, o início da igreja, o Pentecoste, aconteceu. Este evento que deu início à igreja, que eles começaram a falar em línguas, a promessa, o cumprimento da promessa de Joel, aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus e 10 dias depois dele subir aos céus. Amém? 50 dias depois da ressurreição e 10 dias depois de ele subir ao céu. Esse evento foi previsto e prometido por Jesus, que ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas 24:49. Esse poder é o que Jesus chamou também de a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e tornou os discípulos de Cristo testemunhas poderosas da mensagem do Evangelho. Vamos ver? Atos 1:8. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós podemos ver aqui as últimas palavras de Jesus, antes de subir aos céus. Então, o poder, o batismo no Espírito Santo é para ser testemunhas poderosas de Cristo. Então esse é o objetivo do batismo no Espírito Santo, ser testemunha de Cristo. Amém? Essa virtude, olha só, e também Atos 4:31, vamos lá. Então, o marco inicial da igreja. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha só. Então, todos anunciavam a palavra de Deus. E essa virtude ou dom do Espírito Santo também é chamada batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Então essa virtude ou dom do Espírito Santo. Mateus 3:11. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3:11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim,
é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A igreja, portanto, nasceu debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Eu vou repetir. A igreja nasceu debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. É lindo isso aqui, eu vou repetir de novo. A igreja nasceu debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Vamos ver algumas características da igreja primitiva em seus primeiros passos. Olha só, ali Atos capítulo 2, quando a igreja é inaugurada, ela nasceu em Jerusalém. E seus primeiros anos de atividade se deram apenas naquela cidade. A igreja nasceu e foi inaugurada em Jerusalém. Suas primeiras sedes de reunião eram o cenáculo e o pórtico de Salomão, no templo em Jerusalém. Antes deste templo ser destruído, sua destruição, a destruição do templo, ocorreu em 70 depois de Cristo, e dos cristãos serem impedidos de cultuar ali. Depois os cristãos passaram a se reunir em suas próprias casas, devido à perseguição. As atividades da igreja em seus primeiros dias se resumiam à cidade de Jerusalém e arredores. Então ali, as atividades da igreja se resumiam ali, em Jerusalém, nos seus arredores, que ali foi que iniciou ali a igreja, naquela parte local. Mas olha que interessante. Então, depois que o templo foi destruído, eles passaram a se reunir em suas próprias casas, devido à perseguição. Atos 1:13. Olha aqui, ó. Atos 1:13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus. Então, cenáculo, em uma casa. E olha que interessante também, Atos 1:13, Atos 3:1. Pedro e João subiam juntos ao templo. Então, quer dizer, a atividade da igreja iniciou ali, em casas, no templo, antes de ser destruído. E também, 5:12, vamos ver, Atos 5:12. Atos capítulo 5, E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então, os cristãos passaram a se reunir em suas próprias casas, devido à perseguição. Então, os primeiros membros da igreja primitiva eram todos judeus. Todos os primeiros membros da igreja, em seus primeiros dias, eram judeus. Havia 3 tipos de judeus na época. Vamos lá. Quais são os 3 tipos de judeu? Esses 3 tipos de judeus eram encontrados na igreja primitiva. Judeus hebreus. Quem são? São aqueles que pertenciam à verdadeira raça israelitas. Falavam a língua hebraica, que nessa época já era um tanto diferente do hebraico clássico, falado na época do Antigo Testamento. Nessa época já se falava o dialeto chamado aramaico ou ciro-caldaico. Era um hebraico um pouco modificado. Então, 3 tipos de judeus. Judeu hebreus,
que pertencia à verdadeira raça israelita. Os judeus helenistas eram maioria, são descendentes dos judeus que foram dispersos depois da primeira destruição de Jerusalém, século antes de Cristo. Muitos dos judeus helenistas, inclusive, não moravam em Jerusalém ou na Judéia, mas em nações estrangeiras, nas cidades onde residiam para manter sua tradição. Haviam criado sinagogas, isto é, salões próprios de culto. Por ter sido a língua grega durante muito tempo a língua oficial das nações do Oriente, dominadas por Alexandre o Grande durante o tempo que durou o seu império, né? Foi ele ali que helenizou, né, praticamente o mundo, né? Colocou ali a língua grega, era a língua oficial. Os judeus que não moravam na Judéia passaram a ser chamados de judeus gregos ou judeus helenistas, mesmo depois de se mudarem para a Judéia, por seus antepassados terem morado em nações estrangeiras. Eram chamados ainda de judeus helenistas. Muitos deles aceitaram o Evangelho na pregação de Pedro no dia de Pentecostes, né? Que quando Pedro prega ali, quase 3.000 almas, eu vou repetir, quase 3.000 almas ali, aproximadamente, ali, aceitam o Evangelho, aceitam Jesus. E também judeus prosélitos. Eram aqueles que não eram judeus de nascimento, mas eram considerados judeus por haverem renunciado ao paganismo e aceitado a lei judaica, e entrado oficialmente na igreja judaica e se submetendo ao rito da circuncisão. Eram minoria. Alguns deles aceitaram a Cristo também no início da igreja. Então, no início da igreja havia 3 tipos de judeus. O judeu hebreu, que era de nascimento mesmo, né? A verdadeira raça israelita, esse era o judeu hebreu. O judeu helenistas, por morar em outros lugares, né? Por morar ali em outros países, é por isso que eram chamados de helenistas, né? Por seus antepassados terem morado em nações estrangeiras. Eram chamados ainda de judeus helenistas. E o judeu prosélito era aquele pagão que se convertia ao judaísmo. Então, por isso que é chamado de judeu prosélito. Amém? Então, esses eram os primeiros membros da igreja. Judeus, hebreus, helenistas e prosélitos. E também um ponto interessante. Poder de Deus. Havia poder de Deus, comunhão, amor e unidade doutrinária. Eu vou repetir. O que havia na igreja? Havia poder de Deus, comunhão, amor e unidade doutrinária. Uma das descrições mais belas que a Bíblia dá acerca da igreja primitiva está, sem dúvida, na passagem de Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Se não, vejamos, olha que interessante. Perseveravam, olha uma das descrições mais belas que a Bíblia dá acerca da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia lealdade total aos ensinos de Jesus e dos seus apóstolos. Então, unidade doutrinária. Que lindo isso, né? Unidade doutrinária. Havia lealdade total aos ensinos de Jesus e a dos seus apóstolos. Segundo, na comunhão e no partir do pão. Havia amor, comunhão entre os primeiros discípulos. Então, eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Quer dizer, havia unidade doutrinária, lealdade aos ensinos de Jesus e dos apóstolos, havia amor e comunhão entre os primeiros discípulos e perseveravam nas orações. A igreja primitiva vivia em oração.
Olha só. A igreja primitiva vivia oração. E toda a alma havia temor. Ó. E em toda a alma havia temor. Temor e humildade marcava a igreja. E muitas maravilhas e sinais havia milagres constantes na igreja primitiva. Louvando a Deus, era uma comunidade que louvava a Deus constantemente, caindo na graça de todo o povo. Era uma comunidade contagiante. Sua mensagem, seu testemunho e sua vida levavam muitos a Cristo. Eu vou repetir, sua mensagem e seu testemunho e sua vida levavam muitos a Cristo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então a igreja, é um exemplo para hoje, é um modelo para a igreja, ali, a igreja primitiva. A igreja primitiva é ainda hoje um exemplo para todos nós. O desejo de Deus é que a igreja de hoje ande nos mesmos passos da igreja em seus primeiros dias, com o mesmo fervor espiritual, dedicação, para que isso aconteça. Para que isso aconteça, é necessário que cada um de nós que fazemos parte desta igreja faça a sua parte. Apliquemos em nossas vidas os princípios da igreja primitiva e teremos uma vida espiritual avivada na presença de Deus. Olha só. Então, olha que lindo isso. A igreja vivia em comunhão. E a partir de nós, Deus poderá começar um grande avivamento em nossa família, igreja, cidade e país. O que começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, há cerca de 2000 anos, continua hoje através de você. Eu vou repetir. O que começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, há cerca de 2000 anos, continua hoje através de você. Deus quer fazer grandes coisas por meio da sua igreja hoje. Como fez no passado, Ele conta com você para isso. Portanto, deixe Deus usar você. Deixe Deus usar você. Amém? Tem um pensamento, pense nisso aqui, Mayan Perman aqui, um estudioso. Podemos desejar o poder espiritual, mas estamos prontos para recebê-lo? Tem pessoas que querem poder, mas não está pronto para recebê-lo. Então, podemos desejar o poder espiritual, mas estamos prontos para recebê-lo? Deus o pode confiar às nossas mãos. Estamos dispostos a deixar Deus operar segundo a maneira dele? Algumas pessoas suspiram de vontade para terem mais do Espírito Santo, mais poder. Porém, a verdade é que o Espírito Santo quer ter mais de nós. Então, tem pessoas que querem mais do Espírito Santo, querem mais poder. Mas será? Mas a verdade é que o Espírito Santo quer ter mais de nós. Mais oração, mais compromisso, mais renúncia. Amém? O Espírito Santo quer ter mais de nós. Amém? Então, concluímos aí a nossa lição de hoje, né? Essa parte, nós falamos sobre como surgiu a igreja. Como surgiu a igreja. Mas o que me chamou a atenção, quero dar mais uma pincelada aqui, é em Atos capítulo 2. Vamos lá. Como vivia a igreja, olha que lindo isso. Olha só. Atos 2, do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam
na doutrina dos apóstolos. Havia o quê? Unidade doutrinária. Havia, olha que lindo, havia lealdade total aos ensinos de Jesus e dos apóstolos. E na comunhão e no partir do pão. Havia amor. Havia amor, olha só. Havia amor e comunhão entre os primeiros discípulos. Eu vou repetir. Havia amor e comunhão entre os primeiros discípulos. Quer dizer, e perseveravam na doutrina. Primeiro ponto. Quer dizer, unidade doutrinária, fidelidade, lealdade à palavra, ao ensino de Jesus e dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão. Então havia amor e comunhão entre os primeiros discípulos. E nas orações, a igreja primitiva vivia em oração. Eu vou repetir. A igreja primitiva vivia em oração. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Em toda alma havia temor. Temor e humildade marcava a igreja. Eu vou marcar isso aqui, marcava e eu vou marcar para ficar marcado, né? Olha aqui, humildade, temor e humildade marcava a igreja. Temor e humildade. Marcava, né? Temor e humildade marcava a igreja. E muitas maravilhas. E sinais faziam pelos apóstolos. Então, havia milagres constantes na igreja primitiva. Olha só. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas. Havia milagres constantes na igreja primitiva. Que lindo isso, né? E louvando a Deus. Quer dizer, era uma comunidade que louvava a Deus constantemente. Olha aqui, E louvando a Deus e caindo na graça. E caindo na graça de todo o povo. Olha só. Quer dizer, e caindo na graça de todo o povo. Era uma comunidade contagiante. Eu vou repetir. Era uma igreja contagiante. Caindo na graça. Era uma igreja contagiante. Uma igreja contagiante. Contagiante. Era uma igreja contagiante. Sua mensagem, seu testemunho e sua vida levavam muitos a Cristo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém? Que Deus te abençoe. E que Deus te guarde. E que possamos contagiar o mundo. Rabai, decanta rabaçu. Eu vou repetir. Que possamos contagiar o mundo com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa mensagem, levando a cruz. Que possamos contagiar o mundo, perseverando na palavra, sendo leal ao ensino de Jesus.
que possamos contagiar o mundo louvando a Deus, que possamos contagiar o mundo perseverando em oração. Amém? Que lindo isso. Esse é o tema, hein? Esse é o tema que Deus me deu, ó. Que possamos contagiar. Era uma igreja que era uma igreja contagiante. Amém? Isso aqui é lindo. Rabai, decanta rabaçu. Tema, vou colocar aqui, ó. Quando for pregar. Tema. Era uma igreja contagiante. Contagiante. Sua mensagem, seu testemunho, e sua vida levavam muitos a Cristo. Levavam muitas pessoas a Cristo, ó. Atos 2:47, parte B. Isso aqui é muito forte, meu Deus. Era uma igreja contagiante. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai. Pai, nos dá graça, nos dá força para contagiar as pessoas com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de viver, com o nosso comportamento. Rabai, decanta rabaçu. Abençoa cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que possamos ser, meu Pai, que a igreja possa contagiar, meu Pai, não só com o poder do Espírito Santo, mas com a sua vida, com o seu testemunho e com o seu comportamento. Rabai, decanta rabaçu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.